Olá, eu sou Marcelo Pavan, sou CEO e fundador da ID Quality, uma consultoria de qualidade e gestão de singularidade, criador do QV360, e você está no podcast QV360 comigo, Marcelo Pavan. E eu havia prometido que eu ia trazer exemplos de grandes empresas, grandes organizações que acabaram sumindo do mercado. E eu trouxe aqui, claro, alguns exemplos só, para a gente conversar um pouco sobre eles, ok? São empresas que foram ícones na sua época, foram auge, e acredito que eu e muitas outras pessoas imaginavam na época que era impossível essas empresas simplesmente desaparecerem. Então o título do nosso podcast hoje é A Autópsia das Empresas que Ninguém Achava que Ia Cair. A autópsia das empresas que ninguém achava que ia cair. Vamos lá. Você deve lembrar da IG. Lembra da empresa IG? Né, que dava acesso à internet no Brasil, gratuito. E isso era revolucionário. Não muito longe, aqui nos anos 2000. Tá? O crescimento tornou-se uma das maiores portais do país. Milhões de usuários, referência em conteúdo digital, receita publicitária crescente. Olha só, um cenário perfeito, né? Bom, o que aconteceu com a IG? O que levou ela à derrocada? Vamos lá. O mercado mudou rapidamente. Sabe de disrupção que acontece hoje? O mercado mudou e ela não estava preparada. Imagine hoje que a disrupção é muito mais rápida. A Google mudou a forma de buscar informações. As redes sociais passaram a concentrar a audiência. A publicidade digital migrou para plataformas mais eficientes. E aí demorou muito para reinventar o seu modelo de negócio. E quando ela demorou, ela perdeu relevância. Bom, fazendo uma análise, né, uma autópsia da IG, o que aconteceu? Faltou inovação contínua, faltou adaptação estratégica, faltou revisão de modelo de valor. Foi o que aconteceu com a IG, tá? Claro, de uma forma muito sucinta, né, para que você compreenda. Outra empresa que foi um ícone, né, aqui no Brasil, a Cultura, Livraria Cultura. Você deve ter ouvido falar da Livraria Cultura. Propósito inicial da Livraria Cultura: criar o maior espaço de cultura e conhecimento do Brasil. Muito mais do que vender livros, ela vendia experiência. Tá? Então, vamos lá. O crescimento da Livraria Cultura. Então, durante décadas, a Livraria Cultura ela foi referência. Ela tinha lá não só livros, ela fazia eventos, cafés, debates, encontros, ambiente acolhedor. Ela foi chamada de o templo da cultura. A Livraria Saramago chegou a falar que a Livraria Cultura foi o templo da cultura. Tá? Bom, o que aconteceu então com essa Livraria Cultura? Enquanto o consumidor mudava os hábitos, a empresa expandiu operações, começou a comprar várias operações, expandir. Ela enfrentou elevado endividamento por conta dessa expansão e teve dificuldade para responder à concorrência, né, no mercado eletrônico que estava vindo com força. E as novas expectativas dos clientes. Claro, novo mercado, nova expectativa. Entrou em recuperação judicial em 2018 e posteriormente pediu a falência e perdeu as lojas físicas. Foi o que aconteceu. O que faltou para a Livraria Cultura? Vamos lá. Transformação digital, foco na experiência, né, do novo consumidor, sustentabilidade financeira, tá? Que estava falando dessa questão do crescimento e da sua expansão, perfeito? Então, mais um exemplo de uma gigante aí que acabou sumindo. A Gradiente. Pô, Gradiente, quem é da minha época, geração X, vai lembrar, né? Propósito inicial: levar tecnologia nacional ao Brasil. Foi uma empresa pioneira. Tá? Crescimento. Olha, ela chegou a ser líder absoluta. Produtos desejados. Tá certo que ela dependeu muito também da proteção do Brasil. Tá? A gente sempre tem que olhar o ambiente externo e interno também. Tá?
dentro da tua estratégia. Marca extremamente forte, chegou a disputar mercados com multinacionais. Mas o que aconteceu? A abertura econômica trouxe uma forte concorrência internacional e ela estava muito adaptada ao modelo dela. Estudos sobre o caso apontam como fatores de inércia diante de mudanças, decisões estratégicas equivocadas, menor capacidade de absorver choques e dificuldades para competir em um ambiente que era muito mais dinâmico. Tá? Então o que faltou para a Gradiente? Leitura do ambiente, velocidade de decisão, inovação consistente. Foi o que faltou para a Gradiente. Outra que muitos vão se lembrar, a Gurgel. Propósito inicial, construir um automóvel genuinamente brasileiro. Era uma empresa movida por um forte propósito. Crescimento, foi símbolo de inovação da sua época. Ela criou tecnologias próprias, a Gurgel criou tecnologias próprias, desenvolveu veículos elétricos décadas antes do mercado falar nisso. Ou seja, hoje que você está ouvindo falar de veículos elétricos, a Gurgel já tinha feito isso lá atrás. Se eu não me engano, salvo engano, o nome do carro era Itaipu. Se eu não me engano, em homenagem à própria Itaipu, né, da hidrelétrica. Ela criou já o carro elétrico lá atrás. E acho que você não sabia disso. Recebeu reconhecimento internacional. Mas o que aconteceu com a Gurgel? A empresa enfrentou dificuldades por obter escala. Estava crescendo, mas sem escala. Sem escala estruturada. Capital para sustentar investimentos e competir com grandes montadoras globais. Contexto econômico, de novo, contexto econômico, né? A gente tem que levar em consideração. E a ausência de uma estrutura robusta para sustentar o crescimento. Tudo isso contribuiu para que houvesse o declínio da Gurgel. Bom, fazendo uma análise da autópsia também da Gurgel, né? O que faltou para ela? Sustentabilidade financeira, modelo de gestão preparado para o crescimento, capacidade de adaptação para um ambiente competitivo, dentro de um ambiente competitivo. Bom, dentro dessa autópsia dessas empresas que nós fizemos, eu poderia citar outras aqui, Xerox, Kodak, entre outras aqui, Monarch, várias outras, tá? O que todas elas tinham como um ponto comum? Nenhuma empresa morreu por falta de competência. Muito pelo contrário. Todas foram gigantes. Todas inovaram. Todas lideraram seus mercados. Todas possuíam marcas fortes e relevantes. Todas perderam algo muito, mas muito importante. A capacidade de evoluir dentro do mercado com grande exigência. Ou seja, ela evolui, ela vai buscar evoluir quando o problema está chegando. Ela não antecipa para poder evoluir. Esse foi o grande problema delas. Tá? Então, tem um padrão nesse declínio dessas organizações. E eu peço para que você olhe para dentro da tua organização e veja se não está acontecendo algo muito parecido. Tá? A empresa, ela nasce, ela tem um propósito claro, ela inova, a empresa cresce, a empresa... Esse é o grande problema agora. Fica confortável, sabe muitas empresas depois que você fica confortável? Fica confortável, aí relaxa, perde o foco, às vezes perde o propósito, aí começa a tomar decisões erradas, tá? Aí o mercado muda, a empresa demora para mudar, perde competitividade, entra em crise e encerra. Esse é o padrão do declínio. Tá? E onde entra o meu modelo de gestão QV360, qualidade e valor, de forma singular, para a singularidade da sua gestão, da sua empresa. Enquanto a maioria dos modelos de gestão, eles medem indicadores financeiros, operacionais, nós continuamente monitoramos fatores de sustentabilidade. Tá? Para quê? Para que tenha uma evolução genuína da organização. Então, esse método de blindagem organizacional,
ela é um modelo integrado para que a sua empresa realmente não entre neste modelo de declínio, que é um padrão. Se você olhar, pegar isso que eu te falei e pegar e expandir para outras empresas, você vai perceber que existe um padrão. Tá? Então a gente estrutura a cultura da organização, independente da pessoa, das gerações que estão ali, do entra e sai, a cultura, ela é quem dita a regra. A regra é a cultura e a gestão singular que dita a regra do jogo da empresa. Não sou uma pessoa A, B, C. É a cultura. Tá? Então, sem o QV 360, a empresa percebe a crise quando ela chegou. Com o QV 360, ela antecipa a ponto de poder se mover antes de ser afetada por essa crise. Mudanças são reativas. As mudanças são planejadas e contínuas com o QV 360. A cultura envelhece sem ser percebida. A cultura é revisada continuamente com o QV 360. Cultura, missão e propósito. A inovação acontece por iniciativa isolada. No QV 360, a inovação ela é rotina. O propósito fica apenas na parede. No QV 360, ele é o que orienta as decisões diárias e a estratégia da organização. A empresa protege o passado. A empresa, no QV 360, protege a gestão singular e evolui no seu mercado. Ou seja, está preparada para o futuro. Tá? Então, olha, empresas não desaparecem apenas porque o mercado muda. Elas aparecem quando perdem a capacidade de aprender, tá? Adaptar-se e a preservar principalmente a sua singularidade, a sua identidade diante das mudanças. Tá? Então, para nós aqui, blindar a empresa para que é uma missão, para que a nossa missão é blindar a empresa, a sua empresa, para que ela continue crescendo sem perder a identidade, né? E fortalecendo a cultura e a sua capacidade de inovação e adaptação do mercado. Ou seja, você não perde mercado. Essa é a missão do QV 360. Por isso que nós temos vários treinamentos, que eles não são treinamentos isolados. Eles são treinamentos focados para reconstruir, para fortalecer ou até para criar a cultura e a singularidade e a identidade dentro da organização. E é dentro desse modelo que a sua empresa continua crescendo e evoluindo de forma consistente. Tá? Então, esse era o podcast que eu estava doido para fazer para vocês, que eu ia pegar exemplo de algumas empresas que eu tinha falado no meu podcast anterior. Se você não viu, dá uma olhada lá. Eu falei desse podcast anterior sobre o declínio, que eu ia falar sobre as grandes organizações. E como eu disse, eu citei algumas aqui, poderia ter citado muitas outras. Se você não quer entrar nesse processo, convido você a fazer o processo QV 360. E eu aguardo você. Espero que você tenha gostado desse podcast. Um grande abraço e até o meu próximo podcast. Até lá!